Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje eu vou continuar a criação do microserviço Product API. Na semana anterior, nós concluímos a implementação dos DTOs e dos repositórios. E nós vamos agora implementar os serviços e os controladores. Nós vamos iniciar implementando os serviços e para isso eu vou usar a abordagem tradicional. Vou criar uma interface e a classe concreta fazendo a implementação do serviço. Eu vou definir na interface um serviço assíncrono. Então eu vou criar a interface e category service e a sua implementação na classe concreta category service. E a mesma coisa para os produtos, criando a interface e product service e a classe concreta product service. Na implementação dos serviços, eu vou fazer uma implementação assíncrona e eu vou retornar DTOs. Então, para isso, eu vou ter que injetar no construtor da implementação aqui das classes concretas uma instância da interface do Automapper e uma instância dos repositórios definidos nas interfaces e category repositório e product repositório. Então, essa vai ser a abordagem para implementar os serviços. Então, vamos iniciar abrindo aqui o nosso projeto. Então, eu tenho os DTOs, tenho aqui os repositórios, eu já atualizei o repositório no GitHub. Então, eu vou começar criando aqui uma pasta no meu projeto que eu vou chamar de Services, onde eu vou implementar os serviços. Vou iniciar com o serviço para categorias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a interface e a implementação e eu vou mostrar como eu faço isso para categoria. Para produto, é a mesma coisa, então eu não vou repetir. Produto eu vou ser um pouquinho mais rápido, eu vou apenas copiar e colar. Então, vou criar a interface, selecionando a pasta Services, Add New Item, vou vir aqui em Interface e vou definir e Category Service. Então aqui eu vou definir o contrato para implementar o meu serviço. Como eu sei que o meu serviço vai usar o repositório, eu tenho que, no meu serviço, obter DTOs, né? Então o serviço sempre vai retornar DTOs para o cliente, que o cliente vai acessar o serviço. Então a primeira coisa que eu quero retornar vai ser as minhas categorias. Então, para isso, como eu quero uma implementação assíncrona, eu vou usar a classe task, vou usar enumerable category DTO e eu vou chamar aqui de get category, que são as minhas categorias. Então aqui eu vou incluir uma referência a category DTO. Então está aqui o primeiro contrato que vai retornar as categorias. Eu também vou retornar as categorias com seus produtos. Então basicamente é igualzinho esse de cima. Ele vai retornar uma lista de categorias, só que com os produtos. Então eu vou chamar aqui de category products. A seguir eu vou retornar uma categoria pelo seu ID. Então aqui eu vou dar um tab e aceitar aqui o que ele está me sugerindo, só que eu não vou retornar uma lista de categorias, eu vou retornar uma categoria só, vou chamar de get category by ID e vou passar o ID. Vou fazer agora as operações para mim incluir uma categoria, atualizar uma categoria, remover uma categoria. Eu vou aceitar aqui o que ele está me sugerindo. Então aqui eu poderia retornar void, poderia retornar um boolean. Eu gosto de obter e de exibir a categoria que eu estou incluindo, né? Então eu vou dar task add category e vai ser uma categoria DTO que eu estou chamando aqui de category DTO. Aqui ele já me sugeriu delete categoria. Eu vou aceitar e já vou implementar aqui só que eu vou chamar de remove category e eu vou passar o ID da categoria. Aqui ficou faltando o update, né? Então vamos dar um update aqui. Vou aceitar o que ele está me sugerindo. Vou dar update category e aqui eu vou dar um category DTO. Category DTO. Pronto. Defini o meu contrato para implementar o serviço de categoria, onde eu vou retornar as categorias com os produtos, a categoria pelo ID, vou incluir uma categoria, vou atualizar e vou remover uma categoria. Eu vou implementar agora esse serviço.
Aqui, se você quisesse segmentar, você poderia ter criado aqui dentro de Service uma pasta chamada Contracts e definir todas as interfaces nessa pasta, ou então Interfaces. Fica a teu critério. Como eu vou ter aqui apenas duas interfaces, eu estou colocando tudo na mesma pasta, na pasta Services. Então agora eu vou criar a classe concreta, que eu vou chamar de Category Service. Ela vai implementar e Category Service, que é o meu serviço. Então olha, eu já vou selecionar Implement Interface e ele já está me fazendo aqui a implementação da assinatura dos métodos da interface. Então eu vou colocar isso aqui na seguinte ordem, ó. Retornar todas as categorias, retornar as categorias pelos produtos, retornar uma categoria pelo ID, incluir uma categoria, atualizar uma categoria, remover uma categoria. Isso aqui é apenas uma exposição que eu gosto de usar. Então falta eu fazer as implementações aqui. Então aqui, olha, é importante que o meu serviço ele vai ter que fazer duas coisas. Ó, ele vai ter que retornar os DTOs. Então ele precisa mapear os DTOs para as entidades, porque os repositórios têm que receber não um DTO, mas uma entidade, né? Então, olha, eu envio uma entidade para o meu repositório, ele retorna uma entidade, então aqui eu tenho que mapear para um DTO para retornar para o meu cliente. Então, para fazer isso, eu vou ter que usar primeiro o serviço do repositório, porque eu vou acessar os meus dados através do repositório. Segundo, a interface do Automapper, para fazer o mapeamento. Então, ó, eu vou definir aqui, ó, Private Read On, ele já até me dá aqui a sugestão. Eu vou aceitar, só que não é o serviço que eu vou injetar aqui, é o repositório, né? O IntelliSense aqui, ele tenta me ajudar, muitas vezes ele consegue, mas às vezes ele me sugere alguma coisa que não é pertinente. Então, olha, eu estou implementando aqui uma variável, né? Que é do tipo do meu repositório. E também, ó, vou dar um Private Read Only na interface do Automapper, que é IMapper, que eu vou chamar de Underline Mapper. Então eu vou incluir a referência aqui ao Automapper e agora eu vou fazer a injeção de dependência do repositório e da interface do Automapper no construtor desse serviço aqui, ó. Então eu vou vir aqui e vou gerar o construtor. Pronto, olha, ele implementou aqui para mim a injeção do serviço do repositório e do Automapper aqui. Então agora com essas duas instâncias eu vou poder acessar os meus dados e fazer o mapeamento. Então a lógica vai ser sempre a seguinte, ó. Eu vou definir aqui uma variável que eu vou retornar, do tipo do objeto que eu vou retornar aqui, ó, Categories Entity. Aqui eu tenho que usar o await e aqui eu vou usar o meu Category Repository. Vou dar um tab aqui e vou invocar o método getAll. Ele vai me retornar aqui todas as minhas categorias. Então com isso eu estou obtendo todas as minhas categorias, mas elas são entidades. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar isso usando a instância do meu IMapper. Aí eu vou dar um map. Então o que eu vou fazer? Eu quero retornar um enumerable de category DTO. Então eu vou mapear a lista de categorias que é uma entidades aqui e estou gerando aqui uma lista de categorias DTO e estou retornando. Então eu vou retornar aqui, ó, um enumerable de category DTO. Então essa lógica vai ser sempre utilizada. Então aqui, ó, praticamente é a mesma coisa, né? Eu vou usar aqui, ó, vou retornar todas as categorias com os produtos. Então, ó, eu vou copiar e colar aqui. Aqui, ó, é Get Categories Products. Então aqui eu vou tornar o método assíncrono e depois eu vou retornar aqui, ó, as entidades recebidas, repetindo esse código aqui para a lista de categorias DTOs. Category ID é a mesma coisa. Então aqui, ó, eu vou copiar e colar o código. Você entendeu a lógica, né? Uso o meu repositório, invoco o método getById do repositório, passando o ID, retorno a minha entidade de categoria e mapeio ela para minha categoria DTO. Aqui, para mim incluir uma categoria, primeiro eu vou usar aqui o IMapper, porque ó, eu estou recebendo uma categoria DTO. Para mim passar isso para o repositório, eu tenho que converter isso numa entidade. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é mapear a categoria DTO para a entidade de categoria. Depois eu acesso o repositório. Aí eu vou usar a instância do meu repositório, dar o create e o que acontece aqui, ó, aqui eu tenho que atualizar o ID do category DTO, porque quando eu dou um create aqui, automaticamente na entidade ele é incrementado, mas no DTO não. Então eu tenho que atribuir o ID da categoria que foi incluída ao ID da categoria DTO. Para atualizar é a mesma lógica, né?
eu tenho que mapear o DTO que eu estou recebendo para uma entidade e depois eu atualizo a entidade categoria lá usando o método update do repositório. E para remover a categoria, eu vou passar o ID dessa categoria, vou obter esse objeto através do meu repositório aqui com uma entidade e aí depois eu vou usar o método delete do repositório para remover essa entidade usando o seu ID, aqui usando o método delete, passando o ID da categoria eu vou remover da base de dados. Então está aqui a implementação do serviço da categoria. Então agora eu vou salvar tudo aqui, vou fechar, vou fazer a implementação do serviço de produto. Então, na pasta Service, selecionar Add New Item, vou definir aqui Interface e vou dar Product Service. Aqui eu vou definir o contrato, que vai definir os métodos assíncronos que eu quero implementar no meu serviço. Então, eu vou retornar todos os produtos, ou note que eu estou retornando DTOs, tá vendo? E aqui retornar um produto pelo ID, incluir um produto, atualizar um produto, remover um produto. Quando eu incluo, atualizo e removo, aqui para incluir eu estou passando um objeto do tipo DTO. Então agora eu vou fazer a implementação desse serviço, que é igual ao que eu fiz para categoria. Então eu vou ser mais rápido aqui, tá? Vou selecionar Service, vou dar Project Add Class, vou incluir a minha implementação, Product Service. Então, essa classe concreta vai implementar o meu serviço, Product Service. Então, aqui novamente, olha, eu vou injetar aqui a instância do meu repositório de produto e a instância do Automapper, porque eu preciso retornar DTOs do meu serviço. E o meu repositório trabalha com entidades, então tem que fazer a conversão. Então, agora eu vou definir cada um dos métodos definidos no contrato da interface, olha. Retornar todos os produtos, retornar um produto pelo ID, depois adicionar um produto, depois atualizar um produto e depois remover um produto. Então a minha interface foi implementada e eu estou usando a instância do Automapper e a instância do meu repositório de produtos para fazer as operações aqui nesse serviço aqui. Então agora eu tenho implementado os repositórios, os serviços, os DTOs, então eu já posso definir os controladores. Então a implementação dos controladores vai ser feita da seguinte maneira. Eu vou criar um controlador para categorias e outro para produtos. Eu vou chamar Categories Controller, Products Controller. Aqui eu vou ter que injetar no construtor desses controladores os meus serviços, né? Para categoria e para produto. E aí eu vou seguir o fluxo, né? Então lembrando que aqui no serviço eu sempre estou retornando, ele recebe DTO e retorna DTO. E no repositório eu trabalho com entidades. Então vamos vir aqui, eu vou selecionar a pasta Controller, já posso fechar tudo aqui, né? E vou fazer assim, ó, vou clicar com o botão direito, vou dar Add Controller. Aqui eu vou selecionar API, que eu estou implementando aqui numa aplicação Web API, não é no MVC, tá? E eu vou colocar API Controller Empty. Vou selecionar Add e vou chamar aqui de Categories Controller. Então ele já define aqui, ó, a minha classe Categories Controller, que era de controller base, já define o atributo API Controller e já define a rota API Controller. Se você quiser mudar isso aqui, deixar só Controller, aí você não vai precisar informar aqui o texto API, barra e o nome do controlador, que vai ser Categories. Então aqui eu vou definir os endpoints. Qual vai ser os endpoints que eu vou definir aqui? Então olha, os endpoints aqui vão ser o seguinte. Para a categoria, eu vou ter 3 gets, retornar todas as categorias dos produtos e a categoria pelo ID. Vou dar um post para criar uma categoria. Então aqui, ó, eu tenho os status codes mais previsíveis de serem retornados. Então quando eu obtenho todas as categorias, eu vou obter um status code 200 OK. Mesma coisa para retornar as categorias com os produtos. Quando eu retorno uma categoria pelo ID, eu posso ter um 200 OK ou um 404 not found, caso o ID que eu informe não seja encontrado. E quando eu dou um post para criar uma categoria, o status code retornado é o 201 created. Para me atualizar uma categoria, eu vou ter que passar o ID da categoria e os dados da categoria que eu estou atualizando. Então eu posso ter um 200 OK, um 404 not found, se eu passar um ID não, ou um 400 bad request, dependendo do objeto que eu passar aqui no body do request. E para deletar eu passo o ID, posso
ter um 200 OK ou um 204 no content. E aí eu vou deletar uma categoria pelo seu ID. Então esse vai ser para categorias. Então note que o meu endpoint, ó, é categories. Aí depois eu passo o ID e aqui em produtos eu segmentei aqui para ficar bem claro que eu estou retornando todas as categorias e os seus produtos. Isso seria para categorias. Para produto, meu endpoint vai ser products. Então eu vou ter dois gets, retornar todos os produtos, retornar um produto pelo ID, um post que vai criar um produto, um put que vai atualizar o produto existente e um delete. Então esses verbos HTTP eles estão aderentes com o padrão REST. Então essa minha API, ela não é 100% REST, mas ela é uns 80% REST. Eu estou seguindo aqui, ó, os get para obter dados, o post para criar, o put para atualizar, o delete. Estou usando aqui os status codes para retornar, então eu estou mais ou menos aderente ao REST, né? O REST é mais rigoroso do que isso, mas aqui nós podemos nos contentar com essa implementação. Então eu vou retornar e aqui, como eu falei, eu vou ter que injetar uma instância do serviço. É através do serviço que eu vou acessar aqui os meus endpoints ali. Então eu vou dar um private read only. Eu sempre defino uma variável privada somente leitura. Para quê? Para que depois que eu obter essa instância, ela não pode ser alterada, né? Então ó, eu vou acessar o serviço de categoria, category service, porque eu estou aqui em categories controller, né? Então eu vou chamar de underline category service. Então essa é a instância do serviço que eu vou usar para fazer as operações aqui no controlador. Então agora eu vou implementar isso aqui. Vamos gerar o construtor, ó, injetando o serviço. Naturalmente, olha, eu vou ter que fazer isso. Eu ia fazer isso depois, mas eu tenho que vir aqui e não esquecer que eu tenho que registrar os serviços aqui, né? Ó, builder, senão ele não vai reconhecer os serviços. Então eu tenho o serviço do repositório. Como eu estou trabalhando numa aplicação web, o escopo aqui vai ser add scoped. Então eu tenho i category repository, que vai me retornar a implementação category repository. Se eu não fizer isso, eu não estou incluindo o meu serviço no container DI. Aí eu não posso injetar. Então eu tenho que fazer isso para category, para product e vou copiar e colar e category service também, né? Senão, eu não posso injetar esses serviços lá no construtor do controlador. E product service e product service. Vou referenciar aqui, ó, a pasta serviços, service. Pronto, tá aqui, ó. Então agora, com isso eu incluí os serviços no container DI. Então agora, ó, eu posso fazer essa injeção tanto aqui como aqui no serviço, né? Ó, agora isso vai funcionar. Então vamos retornar para o controlador. Deixa eu salvar tudo, fechar aqui. Então pronto, agora o meu serviço vai estar funcionando aqui. E agora, olha, eu vou definir os métodos aqui no controlador. Então lembrando dos meus endpoints, né, ó, eu vou ter três gets. Vou começar pelos gets. Então numa API, sempre que eu uso os verbos HTTP, na API eu decoro com os verbos, com o atributo que ele já me sugere aqui, ó, HTTP get. Então eu sei que esse é um get. Então eu vou dar um public, vai ser um método assíncrono, task. Aqui, ó, eu vou sempre usar action result, porque eu posso ter mais de um tipo de retorno. Eu posso retornar um objeto, posso retornar um status code. Então isso me dá a flexibilidade de eu poder retornar tanto objetos, no caso aqui que vai ser DTOs, né? Ou um status code 200 not found. Então aqui eu vou definir, vou definir primeiro o retorno das minhas categorias, né? Então eu vou ter que dar um enumerable category DTO. O cliente ele vai receber DTOs. Aqui o nome não tem muita importância aqui, porque o que vale, ó, é o verbo HTTP aqui, é o get, né? Como eu estou mapeando ele. Então aqui eu vou estar mapeando API, categories, e aí ele vai me retornar aqui a relação das minhas categorias. Então aqui eu vou explicar mais ou menos como funciona a lógica. Então, ó, eu vou retornar o quê? Eu tenho que retornar uma lista de categorias, então eu vou chamar de categories DTO. Então eu vou usar do meu serviço, category service. É através dele que eu vou acessar o repositório. Então, ó, ele me dá acesso aos métodos aqui do repositório, ó, do serviço, né? Do serviço acessa o repositório. Então aqui eu estou retornando todas as categorias já como um DTO, porque eu estou acessando o meu serviço, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se categories DTO is null. Se for null, eu vou dar um return not found. Posso colocar uma mensagem aqui, ó, categories not found.
Caso contrário, eu vou retornar um OK, ó. Ele já me sugere o retorno. Então aqui, ó, eu estou retornando OK. O que é OK? O OK é um objeto result. Ele vai retornar um 200, status codes 200, significa que a operação foi bem sucedida, e vai retornar aqui a lista de categorias que ele retornou. Aqui ele vai retornar um 404, um status code 404. Então é por isso que eu uso action result aqui, ó. Se eu remover o action result aqui, você vai ver, ó, que eu vou ter problemas aqui. Ele não entende o que é not found e o que é OK. Então vamos deixar o action result lá, porque ele existe justamente para isso. Categories DTO. Pronto, aqui eu estou retornando as minhas categorias. Note que ele está dando um alerta aqui, ó, porque eu esqueci de definir o meu await aqui, ó. Porque esse método aqui, ó, vamos lá na implementação dele. Note que ele é assíncrono, tá vendo? Ó? Então eu tenho que dar um await aqui, porque aqui é assim. Então esse é o get que retorna todas as categorias. Agora vamos ao get que retorna todas as categorias com seus produtos. Eu vou copiar e colar porque ele é praticamente igual. A única diferença é a seguinte, ó, note que a assinatura é igual, ó, o nome aqui é diferente. Então, ó, eu estou praticamente retornando todas as categorias, que é categories DTO, só que eu estou usando um método getCategoriesProducts que usa um include lá, né? Ó, vamos lá ver, ó. Tá vendo, ó? Qual a diferença desse cara para esse cara? Porque esse cara aqui, ó, vamos lá no repositório. Esse cara usa um include e esse aqui não, tá? Por isso. Então aqui, ó, eu vou usar a mesma lógica, tudo igual. A diferença é que eu tenho que diferenciar esses dois gets aqui. Então aqui eu defino aqui uma rota que vai compor com a rota aqui. Então ó, a minha rota aqui vai ser, ó, API categories vai chamar esse get e API categories Products vai chamar esse get. Sem isso, eu teria uma ambiguidade aqui, né? Porque o nome do método aqui não manda nada aqui na API, tá? O que manda aqui é o roteamento. Agora eu vou definir o get que vai retornar uma categoria pelo ID. Eu vou copiar e colar para não perder tempo digitando aqui, tá? Então aqui, ó, é importante que eu tenho aqui um método assíncrono, estou usando o test, ó, ele usa o action result, né, como eu já expliquei, e está me retornando um objeto categoria. Eu passo o ID, ele dá um get category by ID, retorna aqui usando o meu serviço um category DTO, eu verifico se isso é null, se for null, eu dou um not found, né, um 404, caso contrário eu retorno 200 OK, categoria DTO. Agora aqui eu defini um name, ó, que eu chamei de get category, que eu estou dando um nome aqui para esse HTTP get aqui, tá? Eu vou usar esse nome aqui na próxima operação, que vai ser quando eu for incluir uma categoria. Então vamos lá. Então quando eu vou incluir uma categoria, ó, observe que os três gets, eles me retornam dados. Agora eu vou dar um post que vai incluir uma categoria e ele vai ter que retornar 201 created. Isso é um padrão, tá? Então eu vou copiar e colar. Então note que aqui eu mudei o verbo, ó. Então esse verbo aqui, ó, ele só vai atender o post. Então, ó, é assíncrono, estou dando um post aqui, eu chamei de post, poderia chamar de qualquer coisa aqui, tá? Aqui from body significa que eu estou passando no body do request os dados da categoria que eu estou incluindo. Aí eu vou verificar se isso é um DTO, tá? Ele vem do cliente. Então o cliente me manda o DTO, eu verifico se for null, eu dou um bad request. Eu falo, pô, você está me mandando uma categoria nula? Eu dou dados inválidos lá. Caso não seja null, eu uso o método aqui do meu serviço, incluo essa categoria e aqui eu tenho que retornar o 201 created. Então eu uso, ó, o created add result e invoco aqui, ó, aquele método nomeado getCategory. Para que eu faço isso? Eu faço isso para ele me retornar a categoria que foi incluída aqui com o ID da categoria. Ele me retorna o objeto que foi incluído com 201 created. Então esse é o post. Para atualizar uma categoria, eu uso o verbo HTTP put, que é o padrão, né? E passo o ID da categoria, que eu estou definindo uma restrição. Ó, esse ID aqui, ó, tem que ser um inteiro. Se eu passar qualquer coisa diferente de um inteiro, ele não vai aceitar. Então, ó, task action result, o put aqui é um nome que eu estou dando, ó, eu tenho que passar o ID e os dados da categoria, que eu quero que sejam alterados. Eu vou passar aqui os novos dados em categoria DTO. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é verificar se o ID que eu estou passando é igual ao ID que tem que estar nesse objeto category aí, né? Se não for, eu dou um bad request. Aí eu verifico se essa categoria com os dados que eu vou usar para alterar os dados lá na base de dados, ela é igual a null. Aqui eu posso usar assim também, ó, is null. Se for null, eu dou um bad request, 400. O bad request, ó,
é um 400, status code 400. Beleza, se eu passei essas duas validações, então eu tenho a categoria OK e o ID, ele é igual ao ID da categoria que eu estou informando aqui. Então eu atualizo a categoria e retorno lá um 200 OK. E o último, para deletar, eu uso o HTTP delete, defino um ID que eu quero passar aqui como parâmetro, ele tem que ser um inteiro. Aí ó, é assíncrono, action result, vai retornar um objeto categoria, DTO, eu passo o ID, ele obtém essa categoria, verifica se não é igual a null. Então eu vou deixar assim, ó. Se for, ele dá um not found, se não, ele remove e retorna a categoria que ele removeu. Então essa é a implementação aqui do meu endpoint, ó, para categorias. Para produto agora, ó, é a mesma coisa. Então eu vou criar um controlador aqui, ó, add controller API, API empty, vou definir o nome aqui, ó, products controller. Ele vai lá já criar a classe controller ali para mim. Então, da mesma forma, eu vou injetar aqui o meu serviço para produto. E a seguir, eu vou definir os métodos gets, né? Ó, vamos recordar aqui para produtos. Ó, tenho dois gets, o post, o put e o delete. Então, vamos aqui no get, que retorna todos os produtos. Uma lista de produtos, né? Vou incluir a referência aqui. A lógica é a mesma. Nem vou explicar porque estaria sendo repetitivo. Aqui vou retornar um produto pelo ID. É um get, estou passando o ID. Estou nomeando aqui o método, HTTP get. Agora vamos dar um post. Uso o HTTP post. Olha, é a mesma coisa, a mesma lógica, né? Usa o get product que eu defini aqui, o método nomeado, tá vendo? Vai retornar o produto pelo ID. Agora o put, que vai atualizar. Mesma coisa, mesma lógica, tá vendo? E o delete. O delete, passa o ID, ele recebe, localiza o produto e me dá um OK aqui. Pronto, ó. Então eu já tenho, vamos fechar tudo aqui. Então eu já tenho aqui implementado os serviços, os controladores, né? Na minha API. Então, olha, eu estou aqui com o VShop Product API. Se eu executar, como eu tenho definido aqui a interface do Swagger, eu vou ter aqui a apresentação da interface para mim poder verificar a minha... Olha lá, ele já me apresentou a interface do Swagger aqui, ó. Tá vendo, ó? Categories, Products, os endpoints, né? Por exemplo, ó, API Categories. Dou um tryout, dou um execute e ele tem que me retornar aqui, ó, as categorias que eu tenho lá, tá vendo, ó? Então agora eu vou, ó, uma categoria pelo ID, vamos passar um ID aqui, 1. Olha lá, ó, categoria com ID 1. Vamos agora em Products, vou retornar todos os produtos. Estou fazendo um teste aqui só para a gente ver, ó, os produtos, tá vendo? Ó? Então a minha API já está funcionando. Vamos retornar um produto pelo ID. Dou um tryout, dou um ID aqui igual a 2, dou um execute, tá aqui, ó. Muito bem, eu acho que isso é suficiente, tem os esquemas usados, então está aqui o meu microserviço pronto para ser consumido. Eu tenho que fazer um ajuste aqui em Get Categories Products, eu vou fazer isso na próxima aula, e na próxima aula vamos iniciar a nossa aplicação que vai consumir essa API. Até a semana que vem.